Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, imprensa, todos, uma ótima noite. É muito bom ver essa casa cheia e com grupos das diversas cores e vertentes políticas, né, que tenham pensamentos diferentes, mas que saibam se respeitar e respeitar também os membros dessa casa, independente de posição, de partido, de lado, de concordar ou não. Pode discordar, pode criticar, só não precisa desrespeitar, né? Isso vale, eu acho, que para qualquer situação. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar falando também de um tema, no meu ver, da maior relevância, que foi abordado já aqui pelo vereador Paulinho Palmeira e por outros vereadores que me antecederam, que é em relação à saúde pública. É preciso, em relação às mudanças que foram divulgadas, que estão sendo efetuadas pelo governo, diferenciar duas questões que, pelo menos o meu ponto de vista e o meu posicionamento foi bastante claro aqui desde o início. Eu não deixei de falar o que penso sobre esse assunto. Eu acho que, em relação à inicial sugestão do governo, a intenção de se eventualmente fechar no período noturno o PA da Capela, fui claramente contrário, sou, acho que não tem cabimento um bairro com essa população não ter nenhum ponto de atendimento à noite. Por mais que tecnicamente, eventualmente, venha se mostrar números e dados que poderia ser atendido na Santa Casa, que teria condições, que os números mostrassem isso, mas a gente não pode se esquecer que a gente tem nessa região um terço da nossa população, que é uma região mais afastada e uma região também mais, de forma geral, mais carente, que mais necessita de um atendimento do SUS. Então, o PA ali é fundamental, o funcionamento 24 horas. Acho que nessa casa ninguém concordou, seja nas conversas com o Executivo, seja aqui nessa casa. Essa é uma questão. Eu acho que, pelo contrário, a região da Capela merece e precisa de uma estrutura maior e melhor, tanto no pronto atendimento como no atendimento de especialidades. A gente sabe que está sendo construída uma nova unidade de saúde no bairro, que vai ter o foco na medicina da família. Isso é muito bom, acho que isso é um avanço em termos de concepção, investir na medicina preventiva. Então, de fato, é um bairro que precisa de toda a atenção, dadas as condições, a população que tem. Já na questão da UPA, eu acho que houve um erro estratégico alguns anos atrás, quando o governo aceitou se construir uma UPA, né, o governo federal entrou com investimento na construção. Só que adianta se hoje a gente tem uma unidade que custa mais de 2 milhões por mês, mais de 1,8 milhão só com folha de pagamento, mais de 2 milhões o custo geral, e o SUS repassa, o governo federal repassa, salvo engano, 160 mil reais, 170 mil reais por mês. Isso é ridículo, né? Eu acho que ali, não digo que foi um presente de grego, porque só foi montado porque o governo da época, o governo municipal, aceitou, né? E aceitou por quê? Porque pretendia fazer o que fez com a Santa Casa, cortar os recursos, o repasse, e montar uma UPA com estrutura semelhante do hospital. Eu acho que aí foi um grande erro, né? E, enfim, como eu acho que foi um acerto se reabrir a Santa Casa. Mas não adianta apenas reabrir, reestruturar, como foi feito, e eu acho que aí foi um grande acerto, mas a Santa Casa ela precisa ser economicamente viável, né? Ela está sob requisição administrativa, né? Algo semelhante a uma intervenção, mas isso vai terminar no próximo ano, né? E o governo já tem hoje um custo na área da saúde, que, segundo dados que foram fornecidos pela própria secretaria, beira os 30%. O limite constitucional, o limite mínimo, né, é de 15%. Ou seja, Vinhedo está gastando com saúde, está gastando percentualmente um valor alto de um orçamento que também é bom. Então, a questão é de como gastar, como investir. Hoje, é muito claro, quando você pega no período noturno e vê a estrutura que existe montada na UPA e na Santa Casa, o valor que se gasta com folha de pagamento no UPA, no período noturno,
Em relação à quantidade de atendimento e a estrutura que via na Santa Casa, é muito claro, qualquer um vê, basta analisar que é um despropósito. Então, você racionalizar esses gastos, se você tem 2 pontos, fica a menos de 1 quilômetro de distância, se você tiver condição aqui de ter uma boa estrutura de atendimento, gastando-se muito menos, vai sobrar mais na própria área da saúde para você investir, por exemplo, em mais médicos para reduzir as filas de espera que existe hoje, que a gente sabe que em alguns tipos de exames é muito longa. Então, a gente fala da racionalização do investimento. Não tem que gastar menos, tem que se gastar melhor. E isso é uma coisa aqui que nós criticamos, vereadores, seja de oposição, de situação, por várias vezes criticou. E agora, quando se toma medidas nesse sentido, né, a gente vê críticas, algumas cabíveis, e óbvio que a oposição existe e sempre deve existir. Críticas fazem parte, ajudam a corrigir erros, né? Agora, a gente vê, às vezes, um sensacionalismo que se cria na busca de projeção, de aparecer, né? Como salvadores da pátria, como eu sou bom, só eu trabalho, eu estou aqui. Para com isso, vamos parar de demagogia, está querendo aparecer a qualquer custo, mesmo que seja, às vezes, em cima da desgraça de alguns. Então, apontar erros, falhas, fazer críticas construtivas é muito bom, é válido, sim. E claro que há vereadores que trabalham nessa linha, mas há também os que trabalham de outra forma, que em nada ajuda e só prejudica. E ainda falando da saúde, eu estive conversando recentemente com uma pessoa que está tentando ajudar uma senhora, acho que falou com outros vereadores também, acabou levando o caso até nas redes sociais, daí acaba tendo todo tipo de distorções e comentários. Mas o fato é que existe uma senhora humilde, simples, que está há alguns meses com câncer. Nós sabemos que o tratamento de câncer ele é feito pelo governo do Estado, né? Existe o tratamento específico, a rede pública não dispõe de estrutura para tratamento, né? Mas essa senhora está há meses tentando iniciar o tratamento e ainda não conseguiu. E é um caso, aparentemente, pelo que foi relatado, de um câncer muito agressivo. Então, cada dia perdido, são menores as chances de cura e recuperação. Então, quando a gente fala de saúde pública, é claro que se tem que ter atenção com os números, com gastos, porque tudo custa, tudo demanda investimento, então tem que ser muito bem gerido os recursos, mas a gente não pode perder nunca, vereadora Ana, a vereadora que tem uma atuação muito forte junto à área social, à população, aos mais carentes, sabe bem disso. Não pode se perder a dimensão humana nunca. Eu cumpri o protocolo, isso é obrigação do Estado. Espera aí, a pessoa aqui é um morador daqui, obrigação do Estado ou não, tem que se dar uma atenção, tem que tentar ajudar, orientar, tem muita gente humilde que não sabe os caminhos, sabe? Tem que correr atrás, pressionar os órgãos competentes, mas não pode simplesmente cumprir o protocolo e está resolvido. Não é assim, não pode ser assim. Está concedido? Claro. Eu falei a respeito desse tema que Vossa Excelência está abordando agora, eu creio que é umas 2 sessões passadas. As pessoas que dependem de uma política pública, seja voltada ao câncer ou qualquer outra doença que necessite de tratamento emergencial, infelizmente a doença não espera na fila de espera, né? A vida não espera em fila de espera. E, infelizmente, nós estamos, começando do governo federal e descendo as esferas, nós estamos, de fato, muito pobres, muito doentes nessa parte de política pública. Obrigada, senhor vereador. Correto, vereador. Então, eu acho que a Secretaria de Saúde deve ter, mas se não tem, precisa ter urgentemente profissionais que possam pegar caso a caso e ver que ali há um ser humano, não só um número de registro, um protocolo, né? Acho que isso, aliás, vale em qualquer área da administração, mas na saúde é ainda mais crítica essa questão. E ainda nessa linha, eu quero aqui elogiar a iniciativa do promotor, doutor Rogério, em promover esta reunião para debater a questão da saúde pública no nosso município, né, dessas mudanças, tudo, de forma imparcial, né? Eu acho que é uma ótima mediação essa do Ministério Público. Sobretudo porque é um promotor que mora na cidade já há muito tempo, conhece bem a cidade, a realidade da cidade, né? É uma pessoa ativa, né, que não se limita apenas a cumprir
as suas obrigações básicas, mas que realmente tem uma preocupação com todas as áreas. Então, eu vou, claro, que está aqui presente e participar. Acho que todos os vereadores que puderem deveriam, né, porque é um momento importante para a gente até colaborar nesse TAC, esse termo de ajustamento de conduta que está sendo proposto, né? Eu acho isso muito importante, que todos realmente participem ativamente. Quero registrar aqui o meu elogio a essa iniciativa do promotor. Quanto a pessoas que eventualmente usam termos inadequados, termos chulos, ou pessoas que partem para atitudes agressivas ou sensacionalistas, seja quem for, isso não cabe, né? A gente está falando de administração pública, é algo muito sério. Não cabe, seja as atitudes sensacionalistas, seja as atitudes grosseiras, com termos chulos e vulgares, mas, enfim, cada um responde pelo que faz, pelo que diz, pelo que assina. Vereadora Flávia, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência pelos ataques, alguns grosseiros que sofreram, pelo posicionamento político. O trabalho que a senhora faz em prol da causa que defende, assim como diversas outras pessoas na cidade, protetores, é digno de todo o aplauso. A senhora sabe que eu tenho uma grande simpatia por essa causa de longa data e, da minha forma, procuro colaborar no que posso. Agora, esses ataques orquestrados, né, é muito claro, basta ir analisar lá, que é fácil de entender que hoje existe, né, nas redes sociais todo um orquestramento, né? Pode ver que até em publicações, às vezes, na página da gente, isso já ocorreu comigo recentemente, você vê lá alguns ataques agressivos e começa a olhar e vê que a maioria não são do seu rol de amigos, né? Isso não é um fato natural, né? É isso porque as pessoas orquestrando, olha, entra lá e bate, entra lá e bate, né? Aconteceu comigo, com a senhora. É só importante estar atento, né, com essas arapucas, esses orquestramentos de algumas pessoas, porque eu já convivi próximo a certas pessoas e sei que há pessoas que não têm nenhum limite, né? Já fizeram um estrago na cidade e continuam querendo prejudicar a vida dos outros, mas isso é inerente ao caráter dessas pessoas e, claro, quem se identifica com elas se aproxima, apoia e tal lado. Se me permite um rápido à parte aqui, vereador. Meu medo não é a orquestra dentro do plano virtual, mas no sábado eu estava fazendo a minha feira de doação, como eu faço há 15 anos ali na Purina, e uma pessoa passou, alcoolizada, e falou assim para mim: você mandou fechar a UPA de madrugada. Se um dia você for esfaqueada aí na rua, você vai morrer lá. Então, a gente precisa chegar nesse ponto de sofrer algum ataque físico por conta de toda essa incitação de ódio que está ocorrendo por aí? É só isso que eu me pergunto, né? Isso é muito sério, muito grave. Não sei se a senhora registrou o boletim de ocorrência, se não deveria. É gravíssimo, mas a gente é o que a gente diz, né? No momento que a gente precisa tanto de paz e diálogo, né, algumas pessoas ficarem incitando, né, o ódio, a violência, né? A gente precisa diferenciar muito o que é lutar do que é brigar. Há uma diferença grande nisso. Existem lutadores que defendem causas e lutam com veemência por causas, por bandeiras, e há os brigadores, né? E aí é do instinto natural, né, querer brigar, bater, usar de violência ou incitar. Embora existam aqueles que batem e escondem a mão, né? Existem aqueles que se utilizam de línguas de aluguel. Isso é muito comum. Está cheio de língua de aluguel por aí, né, cumprindo aquilo que lhes é encomendado. Gostaria, senhor presidente, aqui de registrar também o meu comentário a respeito de uma possível transmissão das sessões da Câmara via rádio. Eu sou totalmente favorável, desde que seja legal. Eu entendo que Vossa Excelência é quem assina, é o presidente. Se houver problema depois junto ao Tribunal de Contas, é Vossa Excelência que responde. Então, eu respeito isso e é muito fácil aqui simplesmente cobrar, analisar. Mas, desde que tenha segurança jurídica, eu acho que a gente deve usar todos os meios possíveis de comunicação aqui para estar transmitindo as sessões, seja via internet, via rádio. E a rádio comunitária presta um serviço social importante no bairro, na capela e na cidade. Então, acho que, se for possível, se Vossa Excelência tiver essa certeza da legalidade dessa contratação, a minha opinião é que deva fazê-la. Senhor presidente, até tinha alguns assuntos aqui que gostaria de relatar, mas não vai
dá tempo, quero só, por último, registrar meu cumprimento aqui a todos os professores, pelo Dia dos Professores. Acho que todas as profissões têm o seu valor, têm a sua importância, mas os professores, nenhuma das outras existiriam se não fossem os professores, né? Meu filho estuda na rede pública, tem uma ótima qualidade de ensino, no Pica-Pau. Então, quero cumprimentar todos da rede pública e rede particular, todos os professores, todos os mestres da nossa cidade. Obrigado, uma boa noite a todos.